Na tela branca ao centro, o título em braille e em letras pretas pisca: Um novo olhar. Olá, eu sou Juliana Meleiro, regente preparadora vocal do Estado de São Paulo. Hoje faremos a primeira aula da série sobre construção da sonoridade coral infantil, pelo projeto Um Novo Olhar, da FUNAT e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Estou em pé, em frente a uma parede branca. Do meu lado direito, há um armário marrom claro, e deste mesmo lado, ao fundo, há uma tomada. Durante a aula, eu me sentarei em frente a este mesmo cenário. Estou vestindo uma camisa de manga longa, com estampas geométricas em tons de amarelo, azul escuro, lilás e branco. E também visto uma calça preta. Tenho 30 anos e estatura baixa. Minha pele é branca, meus cabelos são lisos e castanhos e meus olhos igualmente castanhos. Na aula de hoje vamos falar sobre o preparo vocal, sobre sua importância e como podemos estruturá-lo em um contexto coral. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre o preparo vocal. A professora está com fones em uma tela quadrada pequena na parte superior do vídeo e os slides com fundo branco embaixo preenchendo toda a tela. Em cada slide, o tema em discussão à esquerda e as especificações à direita. Geralmente, ele acontece nos minutos iniciais do ensaio e perdura até o final dele. No início, podemos fazer uma série de exercícios e vocalizes que preparam o corpo, a voz e os ouvidos para a prática coral. Em seguida, durante o trabalho com o repertório, podemos construir sonoridades específicas para cada peça que interpretamos. E antes de finalizar o ensaio, é possível fazer o desaquecimento da voz. Qual é a importância do preparo vocal para um coro infantil ou um coro de outra faixa etária? Como visto, ele é importante pelo aquecimento corporal e vocal. Ele também ajuda a criar bons hábitos de canto, que oportunizam a manutenção da saúde vocal. Ele também auxilia o estudo e montagem do repertório com a construção das sonoridades corais e, por fim, ele também auxilia no aprimoramento da afinação. No slide, 2 colunas. Na primeira está escrito Como? Na segunda, som básico na parte superior e uma seta para baixo. Construção das sonoridades. O professor Dr. Ângelo Fernandes, em sua tese de doutorado, O Regente e a Construção da Sonoridade Coral, uma metodologia de preparo vocal para coros, defendida em 2009 pela Unicamp, nos traz uma ideia bastante interessante, de que primeiro um coro deve desenvolver um som básico. Neste som básico, cantores e cantoras aprenderão a usar as próprias vozes, como administrar a respiração, como ter uma boa ressonância, uma dicção clara, uma afinação precisa. E entendendo todos estes recursos básicos, será possível então desenvolver sonoridades específicas. Será que devemos cantar uma peça popular da mesma maneira que uma peça erudita do período clássico? Ou então uma peça da cultura de tradição de outros países? Provavelmente não, pois cada uma dessas peças tem uma estética específica. Slide. Na primeira coluna, estudo do repertório. Para saber exatamente quais são as demandas do repertório, é preciso estudá-lo de forma minuciosa. Neste estudo, podemos refletir e pesquisar sobre o contexto em que as peças foram compostas. Quem é o compositor? Em quais circunstâncias foram compostas essas peças? Qual é a estética musical que elas estão inseridas? Como é a forma, a harmonia, o contraponto, a rítmica, a variação de dinâmicas e andamentos? Como podemos fazer fraseados bastante expressivos? Também podemos refletir sobre as demandas vocais.
qual é a tessitura dessa peça, qual será a exigência vocal para o meu cantor e cantora. Podemos também analisar a textura das vozes e dos instrumentos musicais. Em qual momento é instrumental, em qual momento é vocal, qual naipe deve soar mais, qual naipe tem o tema principal, quais outros naipes estão fazendo o acompanhamento da melodia principal, como interagir com vozes e instrumentos. Tudo isso faz parte desse estudo. Também podemos perceber sutilezas do texto e como essas sutilezas se relacionam com a música. Sabemos todo o vocabulário da peça que interpretamos? Se estamos cantando em outros idiomas, sabemos o que significa cada palavra? O seu coro sabe disso? Muitas vezes uma palavra está relacionada com um salto intervalar, com uma harmonia, e é preciso entender essas sutilezas entre texto e música e como podemos fazê-las de forma expressiva. Slide. Na primeira coluna, roteiro de preparo vocal. Em minha prática pedagógica, costumo seguir um roteiro de preparo vocal, que auxilia no desenvolvimento tanto do som básico quanto das sonoridades específicas. Primeiro, fazemos alguns alongamentos corporais. Em seguida, lembramos a postura correta para se cantar, tanto em pé quanto sentado. Depois, alguns exercícios de respiração. E, por fim, vocalizes. Estes vocalizes podem ser de aquecimento vocal ou de desenvolvimento técnico vocal específico. Os vocalizes para aquecimento vocal podem ter vibrações de lábios, como o fonema BR, brrr, ou vibrações de língua, com o fonema TR, trrr, ou R, rrr. Podemos fazer também exercícios com consoantes fricativas, com o V, o Z, Z e o J. J. Exercícios com ressonâncias nasais, com o NH, o N, o M, ou o NG, que nós podemos perceber quando falamos a palavra manga. Manga. E também podemos fazer vocalizes com as vogais orais. No português nós temos 7. I, E, A, O e U. Os vocalizes para desenvolvimento técnico vocal específico vão ser estruturados com base no repertório que interpretamos. Podemos pensar quais são as dificuldades que o meu coro pode ter no repertório e eu posso usar este momento inicial de preparo vocal para trabalhar essas dificuldades. Alguns exemplos de exercícios de desenvolvimento técnico vocal específico podem ser exercícios para trabalhar a dicção em português ou em outros idiomas, a ampliação da extensão vocal, a registração, como equalizar cada registro vocal, trabalhar a afinação individual e coletiva do coro, o timbre e também a musicalidade dos nossos cantores e cantoras. Através de um simples vocalize, nós podemos inserir uma série de conceitos musicais, como escalas, modos, intervalos, enfim, há uma infinidade de possibilidades para esta categoria de exercícios. É sempre bastante importante que o regente ou a regente consigam saber quais são as necessidades individuais dos cantores e cantoras e quais são as necessidades coletivas. Então, no preparo vocal, temos que desenvolver dessas duas maneiras as vozes, tanto de cada cantor e cantora, como do coro como um todo. Mas será que é possível desenvolver todas essas especificidades do repertório e toda essa estrutura de preparo vocal com crianças? Vamos descobrir isso na aula 2. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até a próxima aula. Audiodescrição. Roteiro, Georgia Tati. Revisão, Vera Santiago e Lindolfo Júnior.
Consultoria, Rebeca Barroso. Locução e edição, Felipe Granja.